Salmo 40, nós vamos ler o versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Agora Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos, desvesti-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, da nova humanidade, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é todo e em todos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Qual é a primeira coisa que você faz ao chegar em casa depois de um longo e difícil dia de trabalho? O que você faz? Você toma um banho. Mas você não simplesmente toma um banho. Né? Existe um passo anterior e necessário para que você possa tomar um banho. Você tira a roupa que estava usando até então. Né? Você não vai debaixo do chuveiro vestido. Você tira a roupa e então sim você se banha. Após o banho você se veste novamente. Né? Mas que roupa você vestirá? Você certamente não vai vestir a mesma roupa que estava usando antes de tomar banho. E por que você não vai fazer isso? Bom, você não vai fazer isso porque aquela roupa, se você estava sujo, né? Se você estava se sentindo sujo, se você estava se sentindo suado a ponto de ter que tomar um banho, mais suja e mais suada estava aquela roupa que você estava usando antes. Então não faz nenhum sentido você limpar o corpo da sujeira do suor e então depois vestir a mesma roupa que vestia antes, a mesma roupa suja, a mesma roupa suada, né? Não faz sentido. O teu banho de cada dia ilustra muito bem a realidade dos filhos de Deus. O Filho de Deus é aquele que, pela sua fé em Jesus, foi lavado, foi purificado das impurezas do seu pecado pelo mesmo sangue que Jesus derramou na cruz. Esse é o Filho de Deus. Ele foi lavado, ele foi purificado dos seus pecados. Agora, deveria você, um filho de Deus, vestir as mesmas vestes sujas de pecado que usava antes de ter sido lavado e purificado por Jesus? Deveria você fazer isso? Você estava sujo do pecado. O sangue de Jesus te lavou, te purificou de todo o pecado. Deveria você agora vestir as mesmas roupas sujas? Ou deveria você vestir novas roupas, roupas limpas? É exatamente a figura do despir-se de uma roupa e vestir-se de outra que a Escritura usa como metáfora para tratar da vitória do Filho de Deus sobre o pecado.
ou ainda para colocarmos nos termos dessa nossa série de pregações em Salmo 40, você se reeducará para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, desvestindo-se do pecado, assim como você se despe de uma roupa suja. Você se reeducará para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, despindo-se do pecado da mesma forma que você se despe de uma roupa suja. Por óbvio que, se despindo do pecado como quem se despe de uma roupa suja, você terá que vestir-se novamente, mas agora com aquilo que se contrapõe ao pecado, que é exatamente a lei de Deus. É a lei de Deus que se contrapõe ao pecado, né? Pecado da mentira, por exemplo. Não prestarás falso testemunho. Pecado do adultério. Não adulterarás. Da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Assim por diante. É a lei de Deus que se contrapõe ao pecado. Então, obviamente que ao se despir do pecado, você terá que se vestir da lei de Deus. Você terá que se vestir daquilo que se contrapõe ao pecado. E nós vamos constatar isso na pregação de hoje, mas muito brevemente. Nós vamos constatar isso, mas nós não vamos dar muita atenção a isso, porque isso será tema das próximas pregações. Até lá, até essas próximas pregações, querendo Deus, nós ficaremos com a primeira metade da metáfora. Desvista-se do pecado como quem se despe de uma roupa suja. Agora, o que vai acontecer com você quando você se desvestir do pecado? O que vai acontecer com você? Bom, à medida em que você se despe do pecado, à medida em que você se desveste do pecado, você se parecerá cada vez mais com Jesus. E parecendo-se cada vez mais com Jesus, você se parecerá cada vez mais com o próprio Deus, porque Jesus é a imagem perfeita de quem Deus é. À medida que você se parece mais com Jesus, você se parece mais com Deus. Essa é uma das condições sem as quais você jamais se reeducará para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Se você não se despir do pecado, não há como se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. E de novo, assim como na pregação passada e na pregação anterior à passada, nós não estamos tratando de uma mera reforma moral externa. Nós não estamos pegando um túmulo cheio de carne apodrecida, cheio de morte, e pintando de branco e embelezando. Não. Nós não somos como os fariseus dos dias de Jesus. Nós não estamos tratando de uma mera reforma moral externa. Nós estamos tratando das consequências práticas da transformação interior operada em você pelo Espírito Santo. Isso, se de fato você já provou que o Senhor é benigno, como afirmou Pedro. Isso, se de fato você já nasceu de novo. Agora, o que vai acontecer se você se diz um crente em Jesus? O que vai acontecer se você se diz um filho de Deus? O que vai acontecer se você afirma ter nascido de novo, mas mesmo assim você considera, não, eu não vou me desvestir do pecado. Eu não vou me despir do pecado, eu vou continuar praticando os mesmos pecados que eu praticava antes. O que vai acontecer é que você simplesmente comprovará que aquela fé que você afirma ter em Jesus é uma farsa.
é uma fé falsa, falsificada. Você comprovará que você nunca foi filho de Deus. E em terceiro lugar, você comprovará que ainda carece da salvação conquistada e operada por Jesus. Se pela fé em Jesus você foi por ele inserido na nova aliança, e lembrando que uma das promessas da nova aliança é que o Espírito Santo escreveria a lei de Deus no coração do povo de Deus, na mente do povo de Deus, de modo que eles obedecessem a lei de Deus, né? Então, fazer parte da nova aliança, uma das implicações de fazer parte da nova aliança é a obediência à lei de Deus. Exatamente porque na antiga aliança, a lei de Deus permanecia externa às pessoas, permanecia escrita em tábuas de pedra. E o povo de Deus até tinha conhecimento da lei de Deus, mas a maioria deles não havia sido regenerada. A maioria deles não havia sido vivificado. A maioria deles não havia tido a experiência de ter o seu coração transformado pelo Espírito Santo. De modo que eles liam, observavam, entendiam a lei de Deus externamente, mas essa lei de Deus não habitava o coração deles, da mesma forma que habitava o coração de Davi no Salmo 40, versículo 8. Né? A segunda metade do versículo 8 do Salmo 40, Davi afirma: a tua lei está no meu coração, a tua lei está no meu íntimo. E a gente pode pensar também, por exemplo, no autor do Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia é um capítulo de louvor à lei de Deus. Né? O autor do Salmo 119, ele usa vários sinônimos para a lei de Deus. Lei, estatutos, mandamentos, palavra, a tua palavra, assim por diante. É um hino, o maior capítulo da Bíblia é um hino de louvor à lei de Deus. Certamente o autor do Salmo 119 era alguém que experimentou essa transformação interior. Né? O autor do Salmo 119 foi alguém que ele não teve a experiência apenas de conhecer a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. Não, ele, além de conhecer a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, ele conheceu a lei de Deus escrita no seu coração. E é por isso então que ele louva a lei de Deus e louva a Deus pela sua lei. Então, se pela fé em Jesus você teve a mesma experiência de Davi, se pela fé em Jesus você teve a mesma experiência do escritor do Salmo 119, você teve a lei de Deus escrita no teu coração, a lei de Deus escrita na tua mente, se pela fé em Jesus você foi por Jesus inserido na nova aliança, é necessário que você dê consequência prática a essa salvação. E a consequência prática a essa salvação é exatamente esse reeducar-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. Então, se você afirma que crê em Jesus, se você afirma que por Jesus você foi inserido na nova aliança, você afirma que pela fé em Jesus você foi feito um filho de Deus, demonstre que você foi purificado dos pecados cometidos anteriormente. Demonstre que o sangue de Jesus de fato te purificou e te limpou da sujeira do pecado. E de que forma você vai demonstrar isso? Despindo-se do pecado. Desvestindo-se do pecado, assim como você se despe de uma roupa suja. Afinal de contas, não faz sentido você ter sido purificado dos pecados para novamente vestir-se deles, né? Então, desvista-se do pecado e você será progressivamente transformado à imagem de Jesus e, consequentemente, à imagem do teu Pai Celeste.
A intenção de Paulo, ao escrever as suas epístolas, para as mais variadas igrejas, era que as suas cartas fossem lidas de forma pública e inteiramente, num só fôlego. Quando Paulo escreveu para Corinto, por exemplo, quando a igreja de Corinto recebeu a correspondência de Paulo, qual era a intenção de Paulo? É que um dos líderes da igreja de Corinto, no primeiro culto subsequente ao recebimento da carta, se colocasse de pé no meio do culto e lesse a carta de Paulo à igreja de Corinto. Da mesma forma, a carta de Paulo aqui à igreja de Colossos. Paulo não escreveu secretamente para os líderes da igreja de Colossos, não. Paulo escreveu para que a sua correspondência fosse tornada pública para todos os irmãos. E, ao tornar-se público, Paulo queria que a sua correspondência fosse lida de forma inteira. Ou seja, Paulo, não era a intenção de Paulo que num culto fosse lido apenas o capítulo 1, versículos 1 até o 8, e daí depois no outro culto, capítulo 1, versículos 9 até o 14, e assim por diante. Não, Paulo queria que toda a carta fosse lida integralmente, num só fôlego, de uma vez só. Porque foi assim que ele construiu a sua argumentação. Ele construiu a argumentação dele aqui em Colossos, ou em Coríntios, ou qualquer outra carta que ele tenha escrevido. Ele escreveu a sua argumentação para que tudo fosse entendido de forma integral. Um argumento depende do outro. Se eles fossem deixar para ler, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículos 2 até os 6, bem depois, de repente, faltaria alguma coisa lá do capítulo 1 ou do capítulo 2 para ser entendido aqui. Né? Então, Paulo queria que a sua carta fosse lida de forma inteira, num só fôlego. E se nós fôssemos ler Colossenses, aqui, agora, nós não gastaríamos mais de 20 minutos nessa leitura pública. Certamente menos de 20 minutos. É uma carta relativamente pequena. Né? Ocorre que uma pregação ela não consegue honrar a intenção autoral de Paulo. Né? Eu não consigo pregar Colossenses 1:1 até Colossenses 4:18 numa mensagem só. Só por curiosidade eu fui olhar quantas pregações eu havia feito em Colossenses. Foram mais ou menos 40 pregações. E vocês me conhecem, as minhas pregações não são exatamente curtas. Muitas delas quase têm 2 horas de duração. Né? Então, certamente eu levaria mais de 50 horas para pregar tudo aquilo que está em Colossenses. Então, nós temos, como isso é impossível de ser feito, né? Nós temos que nos contentar com pregações que abordam apenas uns poucos versos de cada vez. E o ruim de fazer isso é que muitas vezes é necessário retornar a versos anteriores. Por exemplo, hoje nós queremos pregar do verso 7 até o verso 11. Mas o verso 7, ele faz referência a algo que foi dito antes, né? Nas quais está fazendo referência aos versos 5 e 6. Então é impossível, por exemplo, eu chegar aqui e começar a pregar no verso 7 sem fazer referência aos versos 5 e 6. E é por isso, então, que nós vamos fazer uma rápida recapitulação da pregação passada, para que nós consigamos entrar no verso 7 de forma correta, né?
tendo em mente aquilo que está nos versículos 5 e 6. E para nós não gastarmos muito tempo com essa recapitulação, eu vou fazer a leitura aqui dos versos 5 e 6, não de acordo com aquilo que nós temos aqui na Almeida Corrigida e Fiel, mas sim de acordo com a minha tradução, com a tradução que eu fiz desses versículos. Vocês podem acompanhar ali e vocês vão ver algumas diferenças, tá? Então a minha tradução é a seguinte: portanto, fazei morrer os membros da velha humanidade que em vós ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. A imoralidade sexual em suas várias formas, a impureza própria de uma vida desregrada, o desejo que não se permite controlar e refrear, a cobiça por coisas más e a ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem, que é a idolatria. É por causa dessas paixões pecaminosas que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Em suma, o argumento de Paulo nesses versos é o seguinte: pela sua fé em Jesus, os crentes estão inseparavelmente unidos a Jesus em todos os aspectos da obra de redenção efetuada por Jesus. Os cristãos estão unidos a Jesus na sua crucificação, na sua morte e sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. Isso é um fato incontestável acerca de todos os crentes em Jesus, acerca de todos os filhos de Deus. Se alguém é um crente em Jesus, se alguém é um filho de Deus, este alguém está unido a Jesus em todos os aspectos da redenção. Também nós devemos entender o seguinte: a obra da redenção efetuada por Jesus, ela pode ser vista e estudada como vários atos distintos. Nós podemos pregar, por exemplo, acerca da encarnação de Jesus. Nós podemos estudar a encarnação de Jesus, que ocorre quando? Ocorre quando o anjo fala com Maria. E quando Maria diz, cumpra-se, né, faça-se a vontade de Deus, naquele momento o Espírito Santo gera no interior dela um ente, um corpo. Como nós vimos algumas pregações passadas, né? Corpo me preparaste. O escritor de Hebreus citando o Salmo 40. E o Espírito Santo une a esse corpo o Filho eterno de Deus. Nós podemos, por exemplo, então pregar acerca da encarnação de Jesus. E nós podemos considerar a encarnação de Jesus como um dos atos salvíficos efetuados por Jesus. Nós podemos estudar a vida de Jesus. Nós podemos estudar a morte de Jesus. A sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Então, nós podemos estudar a redenção efetuada por Jesus como aspectos distintos. Mas ainda que nós possamos fazer isso, nós jamais podemos separar nenhum desses atos uns dos outros. Nós jamais devemos separar a encarnação de Jesus da sua vida, ou do seu nascimento, ou da sua morte, ou da sua ressurreição. Nós jamais devemos separar a morte de Jesus da sua encarnação. Porque, na verdade, a morte de Jesus só tem sentido se nós considerarmos a encarnação de Jesus, né? Do contrário, se nós não considerarmos a encarnação de Jesus, a morte de Jesus não é diferente de qualquer outra morte. Pois só uma pessoa que morreu. Né? Quantas pessoas morreram hoje? Milhares de pessoas morreram no dia de hoje, no mundo inteiro. Se nós estudarmos a morte de Jesus, e estudarmos a morte de Jesus de tal forma que a gente separe ela da sua encarnação, a morte de Jesus não é diferente da morte das milhares de pessoas que morreram hoje. Então, na verdade, embora nós possamos estudar cada um desses aspectos da obra de redenção efetuada por Jesus, a gente sempre tem que considerar todos esses aspectos como um único ato salvífico.
uma única ação pela qual a salvação foi efetuada. Então, assim como a obra de redenção efetuada por Jesus é um ato salvífico unificado, e não muitos atos desconectados e desconexos, assim também é impossível que algum cristão esteja unido a Jesus na sua morte e não na sua ressurreição. Ou seja, se você está morto com Cristo, você também foi ressuscitado com Ele. E você só foi ressuscitado com Ele por estar morto com Cristo, né? Porque ninguém pode ser ressuscitado se não tiver morrido antes. Você não vai num hospital e os médicos tentam te ressuscitar, né? Fazendo massagem cardíaca ou com um defibrilador, né? Eles não vão tentar te ressuscitar se você não tiver morrido antes, se o teu coração não tiver parado de bater. Então, assim como a obra de redenção efetuada por Jesus é um ato salvífico apenas, unificado, e não atos desconexos, assim também é impossível que algum cristão esteja unido a Jesus apenas na sua morte e não na sua ressurreição, ou apenas na sua ressurreição e não na sua morte. Não. O discípulo de Jesus, o Filho de Deus, o crente em Jesus, está unido está em Jesus unido a toda obra de salvação efetuada por Jesus. Agora, qual é a implicação disso para a tua santificação? Qual é a implicação disso para que você se reeduque, para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la? Bom, é apenas pela tua união com Jesus em todos os aspectos da obra de salvação que ele efetuou, que você tem acesso às bênçãos de Deus, entre as quais as bênçãos que dizem respeito à tua salvação. É apenas com base nessa união espiritual que aquilo que Paulo escreveu no versículo 5 faz sentido. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fazei morrer os membros da vossa velha humanidade, que ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos, que são próprios dessa realidade terrena. É apenas com base nessa união que faz sentido o que Paulo escreveu no versículo 5. Porque o argumento de Paulo aqui é o seguinte: já que estáis mortos com Cristo, já que vocês estão unidos a Jesus na sua morte, fazei morrer os membros da vossa velha humanidade, que ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. Fora dessa união com Jesus, o versículo 5 não faz sentido. Para alguém, por exemplo, para o teu familiar, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, para o teu familiar que ainda não experimentou a regeneração, o novo nascimento, para o teu familiar o versículo 5 não faz sentido para ele. Qual é o sentido de dizer para ele, fazei morrer? Né? Tu tem que matar o que em ti ainda dá ocasião ao pecado. Qual o sentido de falar isso para o teu familiar incrédulo, se ele ainda não foi unido a Jesus na sua morte? Não faz nenhum sentido. O imperativo do verso 5, fazei morrer, só faz sentido para aqueles que já experimentaram em si mesmo os indicativos do Evangelho, né? O imperativo que ordena, faça morrer em ti tudo aquilo que te conduz ao pecado, ou tudo aquilo que ainda dá ocasião ao pecado, só faz sentido para a pessoa que experimentou em si mesma os indicativos verbais do Evangelho. Só faz sentido para a pessoa que está unida a Jesus na sua morte. E que estando unido a Jesus na sua morte, também está unido a Jesus
na sua ressurreição e assim por diante. Ou você está em Adão, ou você está em Jesus, em Cristo. Adão e Jesus são os dois cabeças federais, são os dois representantes federais da humanidade diante de Deus. Ou você está em Adão, e Paulo diz: todos em Adão morrem, ou você está em Cristo. Os incrédulos estão em Adão. Eles são representados diante de Deus por Adão, o que significa que os incrédulos ainda fazem parte da velha humanidade herdada de Adão, que está escravizada ao diabo e ao pecado. Já os crentes estão em Jesus, ou seja, eles são representados diante de Deus por Jesus, o que significa que os crentes fazem parte dessa nova humanidade recebida ou herdada de Jesus, que está liberta do pecado para obedecer a Deus. A nova humanidade em Jesus é perfeita em Jesus. Nós tratamos disso com detalhes na pregação passada. A nova humanidade em Jesus é perfeita em Jesus, mas em nós ela ainda precisa passar pelo processo de santificação, de amadurecimento. Em nós, essa nova humanidade ainda precisa ser reeducada para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Deus poderia ter planejado e executado a salvação de tal modo que, estando unidos a Jesus, na sua morte, não precisaríamos lutar contra o pecado. De modo que não precisaríamos fazer morrer em nós aquilo que ainda dá ocasião ao pecado. Deus poderia ter executado assim a salvação, mas ele não fez assim, propositadamente, porque ele queria que houvesse essa luta contra o pecado, porque é exatamente essa luta contra o pecado que traz amadurecimento. É exatamente essa luta contra o pecado que possibilita a reeducação. E agora, por alguma razão, eu me lembrei das pessoas, por exemplo, que fazem aquela cirurgia bariátrica, né? Pessoas que têm aquela obesidade mórbida, quase impossível de ser perdida através de exercícios físicos e dieta, porque o estômago da pessoa ficou tão elástico, né? tão grande devido à quantidade de comida que a pessoa sempre comia, que a única solução é a seguinte, é cortar parte daquele estômago para que a pessoa agora ela passe mal se ela for comer mais do que aquele estômago agora pela metade, eu não sei exatamente quanto que eles cortam, né? Mas aquele estômago agora reduzido, se a pessoa come mais, ela passa mal, ela não aguenta, né? Mas ainda assim, a pessoa que faz essa cirurgia bariátrica de redução do estômago, se ela não se reeducar na sua alimentação, na forma como ela se relaciona com a dieta, se ela fizer essa cirurgia, mas ela continuar se alimentando da mesma forma como ela se alimentava antes, a cirurgia não faz muito sentido. É necessário que essa pessoa se reeduque. Foi feito algo a favor dela, né? O seu estômago foi reduzido. Mas ela tem que se reeducar. Ela tem que comer de forma diferente do que ela comia antes, né? Essa reeducação para essa pessoa é um amadurecimento para ela. Ela se relacionava de forma errada com a comida, com o alimento, com a dieta.
Agora ela vai ter que amadurecer. Esse processo de reeducação, que vai ser difícil para ela, sim, vai ser difícil. É um processo de reeducação difícil, mas esse processo, essa luta, vai fazer ela amadurecer. Então é por isso que Deus não fez com que a salvação trouxesse vitória automática sobre o pecado. Deus quer que os seus filhos lutem contra o pecado. Como eu disse na semana passada, não porque Deus preze o livre-arbítrio, não. A questão não é Deus prezar o livre-arbítrio e jamais querer violar o livre-arbítrio das suas criaturas ou dos seus filhos. Não, a questão é outra. A questão é que a luta traz amadurecimento. O forçar-se a fazer algo, o forçar-se a se reeducar, traz amadurecimento. De tal modo que aquele crente que nos seus primeiros dias de conversão ainda cometia determinados pecados, num período de 10 anos, ele vai estar tão amadurecido que ele vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como eu era desculpe a palavra, mas como eu era um idiota naquela época. Como eu já era convertido, mas eu ainda tinha a mesma imbecilidade dos incrédulos, a mesma idiotice dos incrédulos. Eu era tão imbecil, tão idiota naquela época, que eu ainda cometia os mesmos pecados. E agora eu sei que aqueles pecados, eles prometiam algo para mim, mas eles não entregavam aquilo que eles prometiam. Aqueles pecados, eles eram culpados de propaganda enganosa. Eles prometiam a mim felicidade e prazer, mas a felicidade e o prazer que eles me davam era tão pequeno, passava de forma tão rápida. E agora o prazer e a felicidade que eu sinto a obedecer à lei de Deus são tais que nem mesmo o sofrimento é capaz de destruí-los. É isso que Deus quer para os seus filhos. Deus quer esse amadurecimento, Deus quer essa maturidade. Para Deus preza a santificação, a santidade, mas para Deus a santidade sem amadurecimento não tem valor nenhum, né? Uma criança inocente de 2 anos que não cometeu pecado, tudo bem, que bom que aquela criança de 2 anos não cometeu o pecado, mas também uma criança de 2 anos não tem muitas chances, né, de cometer pecado. Talvez o único pecado que uma criança de 2 anos poderia cometer seria a manha, né? A criança de 2 anos, ela já tem uma certa consciência, ela já sabe algumas coisas, ela já tem uma certa noção de certo e errado. Ela já sabe aquilo que os seus pais querem que ela faça, mas ainda assim ela é manhosa, né? Esse é talvez o único pecado que uma criança de 2 anos possa cometer. Uma pequena manha, uma pequena desobediência. Que bom, uma criança de 2 anos não é uma assassina, não é uma estupradora, mas qual é o valor dessa criança de 2 anos não ter cometido nenhum pecado grave, se ela apenas não cometeu nenhum pecado grave porque ela não teve oportunidade de cometer algum pecado grave? O que tem valor para Deus é aquela santidade, aquele processo de santificação que parte do amadurecimento. É isso que tem valor e peso diante de Deus. Então, o plano de Deus para a nossa salvação e santificação não é apenas que deixemos o pecado de lado e façamos o certo. O plano de Deus para a nossa santificação e salvação é que saibamos por que o pecado é mau e por que nós devemos deixar o pecado de lado e por que a sua lei é boa e por que devemos obedecê-la.
Ou seja, a santificação, para ter valor, deve estar acompanhada de maturidade. Ou ainda, é do propósito de Deus que você dê consequência prática à transformação interna operada em você por Jesus mediante o Espírito Santo. É propósito de Deus que, tendo sido você transformado para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la, você de fato se reeduque para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. Então, a nova humanidade em Jesus, ela é perfeita em Jesus, mas em nós ela ainda precisa passar por esse processo de santificação, por esse processo de amadurecimento, por esse processo de reeducação. E esse processo de reeducação ocorre quando, com Paulo, nós transformamos os indicativos verbais do Evangelho nos imperativos verbais da lei de Deus. Esse processo de reeducação ocorre quando, com base no fato de estarmos mortos com Cristo, fazemos morrer os membros dessa velha humanidade que ainda dão ocasião ao pecado. Em Cristo, somos um novo homem, ou conforme aquilo que falamos na semana passada, em Cristo somos uma nova humanidade, que tem como cabeça, como representante, o próprio Jesus. Ocorre que essa nova humanidade em nós, ao carecer de aperfeiçoamento, ao carecer dessa reeducação, ela ainda está sujeita aos impulsos da velha humanidade. E é por isso que muitas vezes os filhos de Deus, diante da tentação, pecam. Ou até mesmo longe da tentação. Às vezes o pecado não ocorre em função da tentação. Às vezes o pecado ocorre simplesmente porque a pessoa está tão acostumada a pecar que ela simplesmente peca. Ela está pecando e ela nem está prestando atenção no pecado. Né? Existem pessoas, por exemplo, que são tão mentirosas, que estão tão acostumadas a mentir, e não apenas a mentir quando elas querem obter algum lucro, não apenas a mentir quando existe uma situação difícil aqui, se elas disserem a verdade elas vão se dar mal, então elas mentem para se darem bem. Não, elas estão acostumadas sempre elas vão contar uma história verdadeira, mas elas não conseguem se ater à verdade da história. Elas sempre têm que aumentar alguma coisa. Elas não se atêm aos fatos. Não, elas sempre têm que tornar a história mais fantástica, mais incrível, mentindo, adicionando coisas que não ocorreram. Essa pessoa, ela se treinou tanto da mentira que agora ela mente e ela nem percebe que ela está mentindo, e muitas vezes ela acaba acreditando na própria mentira. Você talvez já conheceu pessoas assim, ou talvez você tenha sido alguém assim no passado, né? Alguém que se treinou tanto na mentira que não é necessário a tentação para mentir, simplesmente mente. Então, essa nova humanidade que nós recebemos de Jesus, por carecer dessa reeducação, essa nova humanidade ainda está sujeita aos impulsos pecaminosos da velha humanidade e, por isso, muitas vezes, os filhos de Deus pecam. E é por essa razão que Paulo ordena que devemos fazer morrer aquilo que em nós ainda dá ocasião ao pecado. E agora eu vou repetir simplesmente o que foi dito na última pregação. Aquilo que Paulo comanda nos versículos 5 e 6 de Colossenses 3 não difere daquilo que Jesus mesmo comandou, por exemplo, em Mateus 18, versículos 8 e 9. Se a tua mão ou o teu pé leva você a tropeçar,
corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo do inferno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. A questão, então, é a seguinte: quais são os pecados que você comete? De novo, eu estou repetindo agora, literalmente estou repetindo o que foi dito na pregação passada. Quais os pecados que você comete? Faça uma lista desses pecados. Quais são os pecados que eu estou cometendo? Vamos pensar, por exemplo, num casal crente. Eu sempre estou discutindo com meu marido, sempre estou discutindo com a minha mulher. Tá bom. E outras coisas mais. Tá. Depois de ter feito essa lista, analise. Eu pensei numa coisa, mas deixa pra lá. Depois de ter feito essa lista, analise tudo aquilo que acontece antes. Para continuar no exemplo dos casamentos, né? Analise sempre o que acontece antes da discussão. Antes da discussão, eu me lembro daquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Tem gente que é assim, né? Tem gente que teve uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e a pessoa não consegue deixar pra lá. Ela sempre tem que estar trazendo aquilo de 10 anos atrás para agora. E daí a pessoa está tendo novas e novas brigas por um desentendimento que aconteceu há 10 anos atrás, né? Então, pode ser esse o caso. Sempre que eu discuto com meu marido, com a minha mulher, sempre que eu me descontrolo com os meus filhos, ou qualquer outro pecado, eu penso essas e essas coisas. Ou sempre antes de cometer esses e esses pecados, eu tenho essas e essas atitudes. Ou eu faço isso e aquilo. Então agora você tem nessa lista os pecados que você comete e o que leva você a cometer esses pecados. E o que você deve fazer? Cortar da tua vida aquilo que leva você a cometer esses pecados. É isso que você deve fazer. É isso que Paulo está ordenando aqui, né? Fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É isso que Jesus ordena, né? Se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho te faz tropeçar, corta, arranca. É isso que Jesus e Paulo estão ordenando. Este pecado é causado por isso? Bom, então, corte da tua vida o que está causando o pecado. E você talvez vai perceber que, além de pensamentos, atitudes e ações, o que te conduz ao pecado são pessoas. O que significa que não é você, filho de Deus, que está influenciando os pecadores em direção a Jesus. São os pecadores que estão influenciando você, um filho de Deus, em direção ao pecado. O que significa que existe algo de errado com você, né? É você que deveria estar influenciando eles e não sendo influenciado por eles. Então, enquanto você trabalha no que está errado com você, que te impede de influenciar e te leva a ser influenciado, você vai ter que cortar essas pessoas da tua vida. E só depois de ter se fortalecido o suficiente para não se deixar influenciar e de fato influenciar as pessoas, é que você vai poder voltar a ter contato com essas pessoas. Isso talvez seja a parte mais difícil, né? Porque muitas vezes a mão, o pé e o olho que devem ser cortados são pessoas a quem você ama muito. Claro que se a pessoa que te conduz ao pecado é o teu cônjuge, aí não tem, você não vai se separar, né, do cônjuge, né? Você vai ter que encontrar outra forma de resolver, né? Mas não sendo o teu cônjuge, você vai ter que cortar essas pessoas da tua vida, pelo menos por um tempo.
E Jesus disse, né? Aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e a gente pode acrescentar o seu marido, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Se você prefere ter comunhão com essas pessoas, uma comunhão que te leva a pecar contra Jesus, indica que você ama mais essas pessoas do que a Jesus. Mas perceba que, no caso de pessoas, se você tiver que cortar relacionamento com pessoas porque elas estão te influenciando em direção ao pecado, esse corte, ele não deve ser algo que perdure. O que eu quero dizer é o seguinte: digamos que seja o teu pai e a tua mãe, né? O teu pai e a tua mãe não são convertidos e de alguma forma eles te conduzem em direção ao pecado, né? Você terá que cortar relações com eles. Você não vai precisar dizer, a partir de hoje vocês não são meus pais, não. Mas você terá que, de repente, não estar sempre na presença deles, de modo que eles te influenciem ao pecado. Mas esse cortá-los da tua vida não é uma solução permanente. Não, você vai ter que cortá-los da tua vida para que você descubra o que está de errado com você, que em vez de influenciar os teus pais para Jesus, você permite que eles te influenciem em direção ao pecado. Esse corte não é uma solução final. É uma solução paliativa, enquanto você encontra a verdadeira raiz do problema. Porque Paulo, por exemplo, ele está escrevendo aos Coríntios e ele diz, olha, eu escrevi para vocês para que vocês não se misturem com os pecadores e assim por diante. E daí depois ele diz, mas com isso eu não estou dizendo que vocês não se misturem com os incrédulos que são pecadores, porque se fosse assim, seria necessário que vocês saíssem do mundo, né? E os monges, na Idade Média, tentaram fazer isso, né? Eles tentaram sair do mundo. Eles tentaram fugir do mundo, da sociedade, se isolar num lugar, né? E viver só eles, só aqueles que confessam a Deus, só aqueles que são crentes. Mas não. Tu tem que ter contato com o mundo, porque de outra forma, como você vai pregar o evangelho aos incrédulos, né? Como você pode pregar o evangelho aos incrédulos se você não tiver contato com os incrédulos? Então você tem que ter contato com os incrédulos. Você tem que influenciar os incrédulos em direção a Jesus. E não pode deixar que eles te influenciem em direção ao pecado. Se é isso que está acontecendo, se eles estão te influenciando em direção ao pecado, você corta a relação com eles, conserta aquilo que está de errado na tua vida, e então volta a ter contato com eles, para que você possa influenciá-los em direção a Jesus. Paulo, então, ele dá alguns exemplos de pecados, né? Fornicação, no versículo 5, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E foi nesse ponto que nós chegamos ao final daquela pregação. E nós concluímos o seguinte: mate a velha humanidade de Adão, que em você dá ocasião ao pecado, e Deus vai te abençoar. Por que Deus vai te abençoar? Bom, Deus vai te abençoar porque no versículo 6, Paulo afirma que sobre quem pratica aqueles pecados do versículo 5, vem a ira de Deus, né? Por essas coisas, por aqueles pecados ali, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que, ao desobedecerem a Deus, cometem esses pecados. Bom, se a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, a bênção de Deus vem sobre os filhos da obediência. Se aqueles que são que cometem esses pecados, sobre eles está a ira de Deus, sobre aqueles que
estando unidos a Jesus na sua morte e mortificando os seus membros de tal modo que eles não cometem mais esses pecados, sobre essas pessoas está o quê? Não a ira de Deus, e sim a bênção de Deus. Sobre essas pessoas, sobre os crentes, sobre os filhos de Deus, vem a ira de Deus. Então, mate a velha humanidade de Adão, quem você ainda dá ocasião ao pecado, e Deus vai te abençoar. E agora sim nós podemos avançar para o versículo 7. E a recapitulação que eu queria que fosse breve não foi tão breve assim. Mas igual, nós vamos conseguir. Com a ajuda de Deus. Nem que a gente precise ficar aqui até as 10 da noite. Não, não vamos ter que ficar até as 10 da noite. No versículo 7, Paulo se assegura que nenhum crente em Jesus se orgulhará contra os incrédulos e desobedientes, como se os filhos de Deus sempre tivessem feito tudo corretamente e nunca tivessem pecado contra Deus. Não, Paulo garante que isso não vai acontecer, porque ele escreve o seguinte: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Quais são essas coisas nas quais antes andávamos? Aquela lista de 5 pecados citados por Paulo no versículo 5. Era nessas coisas que nós andávamos também antes. Na imoralidade sexual, na impureza, na afeição desordenada, na vil concupiscência e na avareza, que é um tipo de idolatria. E daqui a pouco nós vamos tratar desses pecados aqui com mais detalhes. Por enquanto, nós devemos notar que o versículo 7 afirma mais do que nós observamos na sua superfície. No versículo 7, Paulo usa a metáfora do andar de uma pessoa, e em várias pregações nós já demonstramos que a Escritura ela gosta de usar essas duas imagens, o caminho de uma pessoa ou o andar de uma pessoa, para se referir ao estilo de vida que essa pessoa tem. Então, João, por exemplo, aquele que afirma estar nele, isso João na sua epístola, escreveu o seguinte: aquele que afirma estar nele deve andar como ele também andou. Não que nós devemos imitar o jeito que Jesus andava, né? O jeito que Jesus movia os seus braços e as suas pernas enquanto ele andava, porque nós não sabemos como Jesus andava nesse sentido físico, né? Nós não observamos Jesus andando nas ruas de Jerusalém. Então nós não sabíamos, nós não podemos saber como ele movimentava os seus membros. Não, aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu, deve ter o mesmo estilo de vida que ele teve, que Jesus teve. Então a Escritura usa essas duas imagens, essas duas metáforas, o caminho de uma pessoa, o andar de uma pessoa, para se referir ao estilo de vida dessa pessoa. Paulo afirma que no passado, antes de pela fé estarmos unidos a Jesus, nós éramos exatamente iguais aos que hoje são desobedientes a Deus, porque o nosso estilo de vida era segundo as paixões e hábitos pecaminosos. Paulo prossegue no versículo 7, dizendo que o nosso estilo de vida era segundo o pecado, exatamente porque nós vivíamos para o pecado, né? Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. O sentido da expressão quando vivieis nelas, ou ainda quando vivieis nas paixões pecaminosas, é exatamente quando vivieis para as paixões pecaminosas. O viver em, aqui, tem o sentido de viver para. Todos nós, no passado, junto aos que hoje permanecem desobedientes a Deus, todos vivíamos não apenas no pecado, mas para o pecado. Ou seja, o pecado era o objetivo das nossas vidas.
O pecado era o objetivo da nossa existência no mundo. E você hoje pode observar isso na tua vida no passado, e você hoje pode observar isto na vida das pessoas que você conhece e que são incrédulas ainda. Qual é o objetivo das pessoas incrédulas que você conhece? Não é o pecado? Tudo que elas fazem não é exatamente para poder pecar mais. Tudo que elas planejam, tudo que elas pensam, o objetivo delas é o pecado. O sentido da existência dessas pessoas neste mundo é o pecado, assim como era para você no passado. É como se o pecado fosse o Deus e Senhor dessas pessoas. É como se o pecado fosse o teu Deus e Senhor no passado. Você tinha o pecado como Deus e Senhor e você vivia para servir ao pecado. E é por isso então que no final do versículo 5, Paulo afirma que a avareza, ou mais apropriadamente, a ambição imoderada e excessiva, que não se contenta com aquilo que tem, é um tipo de idolatria. Por quê? Porque você está servindo ao pecado da mesma forma que alguém serve a um Deus falso, a um ídolo. Em última instância, todo pecado é idolatria. Existe aquela idolatria específica, né, em que a pessoa se ajoelha diante de um ídolo e presta honra a este ídolo, presta adoração, oferece orações a este ídolo. Existe então essa idolatria estrita, né? Mas, num certo sentido, todo pecado é idolatria. Porque qualquer pecado que a pessoa cometa, ela está servindo aquele pecado como uma pessoa serve um ídolo ou um Deus falso. Isso era o teu passado. Mas agora, estando unido a Jesus pela fé, você tem um novo Deus. Você tem um novo Senhor. De modo que você não deve mais viver para as paixões pecaminosas. Sendo que agora Jesus é o teu Deus e Senhor, você deve viver para Jesus. E por essa razão, então, você deve se desvestir, se despojar de tudo aquilo que é pecado, do pecado nas suas mais variadas formas, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos, desvesti-vos também de tudo aquilo que é pecado, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. No versículo 9. No verso 8, Paulo apresenta mais uma lista de 5 pecados específicos, seguindo por um 6º pecado no versículo 9. Né? 5 pecados no versículo 8, mais um 6º pecado no versículo 9. E isso forma um paralelismo com o versículo 5, onde nós também temos uma lista de 5 pecados, seguido por um 6º pecado. E vocês vão ver depois porque essa distinção entre 5 pecados e o 6º pecado, tá? Mas por enquanto vamos apenas entender o que Paulo quer dizer aqui com desvestir-se, com despojar-se do pecado. Na pregação passada e também na de hoje, logo no início, nós destacamos que Paulo deriva os seus imperativos verbais dos indicativos verbais. Paulo ordena aquilo que é realidade. Paulo ordena aquilo que já é realidade. Paulo só vai fazer uso de um imperativo verbal caso este verbo já tenha sido usado no indicativo.
Paulo deriva os seus imperativos verbais dos seus indicativos. E talvez você esteja pensando, mas que besteira é essa? Por que dá tanta atenção a isso? Bom, é necessário dar atenção a isso porque disso depende a tua salvação. O que garante que a salvação ocorre unicamente pela graça de Deus? O que garante é que os imperativos verbais são derivados dos indicativos. O que garante é que aquilo que é ordenado só é ordenado porque já é a realidade. Você só pode matar o pecado porque você já morreu para o pecado. Se alguém que ainda não morreu pelo pecado tenta matar o pecado, essa pessoa está tentando ser salva não pela graça de Deus, mas sim pelas suas obras. Ela está tentando matar o pecado sem ter sido antes morta para o pecado. É isso, por exemplo, que nos distingue da igreja romana, do catolicismo romano. O catolicismo romano não quer dar, não enfatiza que os imperativos são derivados dos indicativos, não. E, na verdade, qualquer religião humana não está preocupada em derivar imperativos e indicativos. Qualquer religião humana não está preocupada em comandar apenas aquilo que é a realidade. Não. O que garante que nós não estamos tentando alcançar a salvação pelas nossas obras é a consciência de que o imperativo que nós devemos obedecer só existe porque o indicativo verbal demonstra que nós já fomos salvos. Nós já estamos mortos com Cristo. Então, se você já está morto com Cristo, você pode e deve matar o pecado. Mas se você tentar matar o pecado sem estar morto com Cristo, você está tentando ser salvo pelas próprias obras. Você não está descansando na graça de Deus que já te uniu a Jesus na sua morte. Não, você está tentando fazer algo por você que Deus ainda não fez. Então, essa é a importância de termos consciência de que Paulo deriva os seus imperativos dos indicativos. Ou seja, primeiro Paulo estabelece a verdade do evangelho usando indicativos verbais, como por exemplo, vocês já estão mortos com Cristo, vocês estão sepultados com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Esses são os indicativos do evangelho. Né? O verbo no indicativo, demonstrando a realidade. Você já está morto, você já está crucificado, você está sepultado, você já está ressuscitado, você já está assentado. Esses são os indicativos verbais do evangelho. E então, Paulo parte para os imperativos. Ele forma o imperativo a partir do indicativo, a partir daquilo que é já a realidade. Você já está morto com Cristo? Então mortifique aquilo que em você ainda dá ocasião ao pecado. É isso que ele faz no versículo 5, por exemplo. Mas agora, Paulo usa o imperativo do verbo despojar ou ainda desvestir, sem antes ter usado este verbo no indicativo. Né? Agora despojai-vos, mas ele não usou ainda esse verbo no indicativo. Ele não usou esse verbo no indicativo exatamente porque ele só vai usar esse verbo no indicativo nos versículos 9, 10 e 11. E é exatamente por isso que antes de tratarmos do verso 8 com mais detalhes, nós vamos pular para os versos 9, 10 e 11. A primeira metade do versículo 9 afirma que nós não devemos mentir uns aos outros, e a razão para isso é dada na segunda metade do versículo 9.
Não mentais uns aos outros, por quê? Porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vocês já foram despojados do velho homem. Despojai-vos também de tudo, no versículo 5, por quê? Porque vocês já foram despojados do velho homem. Desvesti-vos também de tudo, no versículo 8, por quê? Porque vocês já foram despidos, vocês já foram desvestidos do velho homem com os seus feitos. Todos os crentes foram, por Deus, despidos da sua velha humanidade herdada de Adão. E tendo sido despidos, tendo sido desvestidos da velha humanidade herdada de Adão, todos os crentes foram revestidos da nova humanidade herdada de Cristo. Já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Vocês foram despidos do velho homem, da velha humanidade, e foram vestidos do novo homem, da nova humanidade, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. As expressões aqui, velho homem, no 9, e novo homem, né? No versículo 10 aqui nós temos apenas novo, mas está implícito aqui novo homem, né? Elas podem ser traduzidas como velha humanidade e nova humanidade, como nós sugerimos na pregação passada. Muitas vezes nós pensamos que a obra de redenção efetuada por Jesus diz respeito apenas à salvação de meros indivíduos. Nós pensamos que o objetivo de Jesus, o objetivo de Deus, o objetivo do Espírito Santo é meramente salvar indivíduos. E certamente a salvação ocorre no nível individual, né? Porque compete a cada indivíduo se prostrar diante de Jesus com arrependimento e fé. Ocorre que o objetivo de Deus não é meramente salvar indivíduos. O objetivo de Deus é redimir uma nova humanidade. Esse é o objetivo de Deus. Isso pode ser verificado, por exemplo, em Efésios 2. Vocês não precisam abrir lá. Eu só vou ler o versículo 15 aqui para vocês, do versículo 2, de Efésios 2. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois aqui é judeus e gentios, tá? Para que dos dois criasse em si mesmo, na nossa versão nós temos um novo homem, que é a mesma expressão usada por Paulo aqui em Colossenses, que pode ser traduzida como uma nova humanidade. Para dos dois povos, judeus e gentios, criar uma nova humanidade. O objetivo de Deus não é meramente salvar indivíduos, não. O objetivo de Deus é redimir uma nova humanidade. Essa nova humanidade que habitará os novos céus na nova terra. Porque se há novos céus e nova terra, há necessidade de que exista uma nova humanidade que habite esses novos céus e nova terra. A igreja, formada por judeus e gentios, todos os crentes em Jesus, é essa nova humanidade que está sendo formada por Deus. Quando pela fé somos unidos a Jesus, Deus nos despe dessa velha humanidade que recebemos de Adão e nos reveste da nova humanidade em Jesus. E a imagem por trás das palavras de Paulo aqui provavelmente nos remete a Gênesis 3. Provavelmente Paulo, ele está pensando aqui em Gênesis 3, porque o que ocorre em Gênesis 3? Em Gênesis 3, Adão e Eva pecam contra Deus, e o que eles fazem logo depois de terem pecado? Eles fazem roupas para si. Eles se vestem. Eles fazem roupas para si a partir de folhas de figueira e eles vestem essas roupas. Deus, então, chama Adão, e Adão pensa, não posso ficar me escondendo para sempre aqui, né? Então, obviamente, Deus sabia que Adão estava escondido atrás daquela árvore, mas Deus queria que Adão, né, se manifestasse. Então, Adão, né, se apresenta diante de Deus, Deus
amaldiçoa a serpente, e ao amaldiçoar a serpente, Deus prega o evangelho a Adão e Eva, porque Deus diz que da semente da mulher vai surgir um homem, um descendente que vai fazer aquilo que Adão não fez. Adão deveria ter observado, Adão não foi um bom marido, né? Adão não cumpriu o seu dever como marido. Ele viu a serpente conversando com a sua esposa e ele ouviu que a serpente estava distorcendo as palavras de Deus, estava mudando as palavras de Deus. Adão deveria ter agarrado a serpente, levado ela para fora do jardim e pisado na cabeça da serpente. Porque uma das funções de Adão era manter o jardim puro. E a serpente estava contaminando o jardim com as suas palavras e insinuações. Jesus, o descendente prometido à mulher, fez aquilo que Adão não fez. É por isso que João, por exemplo, Jesus em João fala de agora será expulso o príncipe deste mundo. Adão deveria ter expulsado a serpente do jardim do Éden, mas não expulsou. Jesus diz, agora será expulso o príncipe deste mundo. Adão deveria ter aniquilado aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, mas não fez. Jesus aniquilou aquele que tem o poder da morte, segundo o escritor de Hebreus, né? Então, ao amaldiçoar a serpente, Deus prega o evangelho para Adão e Eva. E depois de ter pregado o evangelho, o que Deus faz? Deus olha para as vestes de Adão e Eva e diz, não, essas vestes não servem para vocês. Deus mata um ou mais animais que já servem ali como uma forma de sacrifício. Então Deus usa a pele daqueles animais e Deus despe Adão e Eva daquelas roupas de folhas de figueira e Deus os reveste com a pele daqueles animais. Então, provavelmente Paulo, ao usar essa linguagem aqui, Paulo está pensando em Gênesis 3, onde Deus despe Adão e Eva das suas obras, as roupas feitas de folha de figueira, e os veste com a pele daqueles animais que foram mortos em sacrifício. Então, assim como Adão e Eva foram despidos das suas próprias obras, simbolizadas pelas suas roupas de folhas de figueira, assim também nós, quando cremos em Jesus, fomos despidos da velha humanidade que herdamos de Adão. E assim como Adão e Eva foram revestidos com a justiça de Deus, simbolizada pela pele dos animais mortos que Deus sacrificou a si próprio, assim também nós, quando cremos em Jesus, somos revestidos da nova humanidade herdada de Jesus, que fundamentada na justiça dele, cresce em santidade e maturidade em nós pela nossa obediência a ele. E nessa nova humanidade, conforme Paulo argumenta no versículo 11, não existe espaço para orgulhos ou preconceitos de qualquer tipo, né? Nessa nova humanidade, não há espaço para gregos ou judeus, não há espaço para circuncisão e incircuncisão, não existe espaço para bárbaro, cita, ou para aqueles que são escravos, ou para aqueles que são livres e são senhores de escravos, não. Nessa nova humanidade só existe espaço para Jesus, porque Jesus é tudo e Jesus está em todos os que fazem parte da nova humanidade. Se você crê em Jesus, então você foi despido da velha humanidade de Adão e foi revestido da nova humanidade em Cristo. Então, não haja como Adão, haja como Cristo. E agora sim, a gente consegue entender melhor o imperativo do versículo 8. Desvista-se, dispa-se de tudo aquilo que é pecado. Observe aqui a transição do modo indicativo
nos versículos 9 e 10, vocês já foram despidos do velho homem e já foram vestidos do novo. Modo indicativo. Daí a transição para o imperativo. Agora despojai-vos, agora desvesti-vos de tudo aquilo que é pecado. Ou seja, pare de pecar. A reeducação para sentir prazer na lei de Deus, a alegria a obedecê-la, ocorre à medida em que você para de pecar. Porque se você continuar pecando, além de não viver de um modo coerente com a nova humanidade com a qual você foi revestido, se é que de fato você foi revestido dessa nova humanidade, se você continuar pecando, você simples e meramente continuará a reforçar o pecado como prática normal. E você não quer isso. Você não quer normalizar o pecado na tua vida. Né? Não é isso que você quer. Ou pelo menos não deveria ser isso que você quer. O que você quer é se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. E para isso é necessário que você cesse com o pecado. O primeiro passo para essa reeducação é que você corte tudo aquilo em você que ainda dá ocasião ao pecado. Como nós tratamos antes, né? Eu cometo esses e esses pecados por causa desses e desses pensamentos, ou por causa dessas e dessas atitudes, ou por causa dessas e dessas ações. Tá. Você deve cortar esses pensamentos, atitudes e ações que te levam a pecar. Tá bom, você já cortou. Agora, depois de ter cortado o que te leva a pecar, o que você deve fazer? Você deve cortar o próprio pecado em si. Você deve se despir do pecado. Você deve simplesmente parar de pecar. A tentação vem e o desejo de pecar brota no teu coração, mas você diz simplesmente, não, eu não vou pecar. Eu não vou pecar porque eu fui despido da velha humanidade de Adão, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, e então eu fui revestido da nova humanidade em Cristo. Eu não posso, então, voltar a usar as mesmas roupas sujas de pecado que eu estava usando antes. Seria como se Adão e Eva, depois de terem sido vestidos por Deus com as peles de animais, é como se eles tirassem aquelas roupas e vestissem novamente as vestes feitas de folha de figueira. Não, Deus já tirou as tuas roupas sujas de pecado, Deus já te purificou do pecado, e Ele já te vestiu com a nova humanidade em Jesus. Assim como Jesus não pecou, assim também eu não vou pecar. É isso que você deve raciocinar. E agora sim nós daremos alguma atenção às duas listas de pecados citadas por Paulo aqui nos versículos 5 e 8. A primeira lista nós encontramos no versículo 5, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí a lista de pecados: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A minha tradução aqui desses pecados é a seguinte: fornicação eu traduzi como imoralidade sexual em suas várias formas. Tá? Por que eu fiz essa tradução? Porque no original grego aqui é porneia, né? Da onde, por exemplo, nós temos a expressão ou a palavra pornografia. Né? Porneia não se limita apenas a um tipo de pecado sexual. Não se limita apenas à fornicação, ou ao adultério, ou à prostituição. Não, porneia se estende a todo tipo de pecado de ordem sexual. Por isso, então, eu, em vez de traduzir como fornicação, que é apenas um pecado específico, né? Eu traduzi como imoralidade sexual em suas várias formas. Não importa qual é a forma da imoralidade sexual, ela está já
prevista aqui dentro de porneia. Tá? Impureza eu traduzi como impureza própria de uma vida desregrada. Afeição desordenada eu traduzi como o desejo que não se permite controlar e refrear. Vil concupiscência eu traduzi como a cobiça por coisas más. Avareza eu traduzi como ambição imoderada e excessiva, que não se contenta com aquilo que tem, porque no original grego aqui, a palavra traduzida como avareza não se limita ao desejo ou à ambição unicamente por dinheiro ou por posses materiais. Não, se estende a qualquer tipo de ambição imoderada e excessiva. Qualquer coisa que a pessoa queira, mas ela quer de forma imoderada, que ela quer de forma excessiva, está prevista nessa palavra aqui. Então por isso que eu não traduzi como avareza, porque a avareza está limitada apenas ao desejo imoderado por dinheiro ou por posses. Mas a palavra grega ela é extensiva, ela se estende a qualquer tipo de ambição. Qualquer coisa que a pessoa ambicione, mas ela não ambiciona de forma correta. Ela ambiciona de forma excessiva, de forma imoderada. E ela faz isso, ela ambiciona de forma excessiva e imoderada, exatamente porque ela não se contenta com aquilo que ela tem. E é por isso que eu traduzi então, a avareza como a ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem. E por fim, idolatria. A segunda lista de pecados nós encontramos nos versículos 8 e 9. Ira eu traduzi como ira pecaminosa. Cólera eu traduzi como furor vingativo. Malícia eu traduzi como todo comportamento que faz mal ao próximo. Maledicência eu traduzi como uso blasfemo, calunioso e maligno das palavras. Palavras torpes à vossa boca eu traduzi como linguagem obscena e abusiva. E mentira como mentira. Nós podemos perceber algumas curiosidades acerca dessas duas listas de pecados aqui. A primeira lista de pecados, ela parece gerar em torno da imoralidade sexual. Partindo do próprio ato, né? O próprio ato consumado de imoralidade sexual, até chegar ao desejo interno do coração, que não se contenta com aquilo que recebeu de Deus. Por exemplo, o homem casado. O homem casado tem a sua própria esposa. Mas se ele não se contenta com a esposa que ele recebeu de Deus, ele vai acabar cometendo imoralidade sexual. Né? Ele ambiciona o prazer sexual, mas ele não quer o prazer sexual que apenas que a sua mulher pode lhe dar. Não, ele quer prazer sexual a partir de outras pessoas. Ele não se contenta com aquilo que ele recebeu de Deus. Então a primeira lista de pecados parece girar em torno da imoralidade sexual. Ela começa com o próprio ato de imoralidade sexual e ela vai passando por outros pecados até chegar àquilo que gerou tudo isso, que é o desejo interno do coração que não se contenta com aquilo que recebeu de Deus. A segunda lista de pecados parece girar em torno do uso pecaminoso das palavras. E ela parte então da ira interna e pecaminosa do coração até o pronunciamento de palavras pecaminosas. Ou seja, essas listas, elas seguem sentidos opostos. A primeira lista começa com um ato pecaminoso final, que é imoralidade sexual, e ela retorna aos pecados anteriores até chegar à origem desses pecados, que é a própria idolatria. Já a segunda lista, ela começa com um ato pecado inicial, a saber, a ira pecaminosa. Tu ficou irado contra uma pessoa. Então ela vai avançando para outros pecados até o pecado final, que é a mentira, que é o falso testemunho. A primeira lista de pecados envolve exatamente o descontentamento com a boa criação de Deus e com aquilo que Deus deu. É por isso que Paulo precisa qualificar aquilo que ele chama de afeição.
ele tem que qualificar não apenas como afeição, mas como afeição desordenada. E ele tem que qualificar a concupiscência como sendo uma vil concupiscência. Porque no original grego, essas palavras, elas tanto podem ter um sentido positivo quanto negativo. Depende do contexto. É por isso que, por exemplo, a gente não pode dizer que a afeição que um homem tem pela sua mulher é algo negativo. Não, é algo positivo, né? O homem deve ter afeição pela sua mulher, né? Então, a afeição em si, ela pode ser positiva quando está de acordo com a lei de Deus, ou ela pode ser negativa quando ela é contrária à lei de Deus. Então, foi por isso que eu traduzi a afeição desordenada como o desejo que não se permite controlar e refrear. E viu concupiscência como a cobiça, mas não apenas cobiça, a cobiça por coisas más, porque você pode, por exemplo, cobiçar coisas boas. Um homem solteiro que cobiça o casamento está cobiçando coisas boas. Já um homem casado que cobiça outras mulheres está cobiçando coisas más. Então, por isso a minha tradução, cobiça por coisas más. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, até as coisas boas que Deus criou, como o sexo, elas são tão distorcidas por nós, a ponto de se tornarem pecado. E são estas coisas que devemos matar em nós, não permitindo que jamais que os nossos corações desejem errada e pecaminosamente aquilo que é bom. Porque, na verdade, quase sempre, todo pecado, ele começa com o desejo de algo que é bom. Todos os tipos de imoralidade sexual, por exemplo, começam com o desejo de algo bom que foi criado por Deus, o prazer sexual. Ocorre que a pessoa que comete imoralidade sexual, ela deseja o bem criado por Deus, o prazer sexual, de forma errada. Ela busca esse bem criado por Deus de forma errada, de forma contrária àquilo que Deus determinou na sua lei. Deus determinou que o prazer sexual seja desfrutado num relacionamento de aliança, num casamento heterossexual, e não apenas heterossexual, mas monogâmico, né? Ou seja, entre um homem e uma mulher devidamente casados. Quando nós não nos contentamos com a boa criação de Deus, quando nós não nos contentamos com o modo como Ele determinou que desfrutemos da sua boa criação e com aquilo que Ele nos deu, nós nos tornamos idólatras. Essa idolatria nos leva a deturpar a boa criação de Deus em algo mau, e nós passamos a cobiçar essa coisa má que foi criada por nós. Essa cobiça é tal que nós não queremos ser controlados e nem refreados pela lei de Deus e nos tornamos impuros exatamente por vivermos vidas desregradas, o que por fim dá ocasião à prática de toda imoralidade sexual, conforme Paulo afirma aqui no versículo 5. Mas tudo começa com um desejo idólatra de obter algo bom que foi criado por Deus de forma errada. De obter algo bom que foi criado por Deus, mas de forma contrária à determinação de Deus. Deus criou algo bom e Deus tem a prerrogativa de dizer como aquilo que Ele criou seja usado. Essa é a prerrogativa de qualquer criador, né? Quando você compra qualquer coisa, qualquer equipamento, é prerrogativa do fabricante dizer como aquele equipamento deve ser usado.
Quando você compra um eletrônico, né, uma televisão, por exemplo, você vai ler no manual, vai estar escrito que a televisão que você comprou, ela não vai funcionar muito bem num ambiente extremamente úmido. Isso quer dizer que você não pode pegar a televisão, colocar ela debaixo d'água, ligá-la e esperar que ela funcione. Né? Você não pode fazer isso e daí ligar para assistência técnica e dizer, olha, eu comprei essa televisão nova, eu botei debaixo d'água, liguei e ela não está funcionando. Eles vão dizer, sim, mas tu não leu o manual? No manual nós fomos bem específicos ao dizer que esse equipamento aqui não funciona debaixo d'água. Nós criamos essa televisão e nós projetamos essa televisão para ser usada de uma determinada forma. Tu comprou essa televisão de nós, mas se tu quer desfrutar dela, tu deve desfrutar dela seguindo as determinações nossas, que fomos aqueles que criamos e projetamos essa televisão, e nós projetamos essa televisão não para que ela funcione debaixo d'água. Então, todo criador tem a prerrogativa de determinar como a sua criação vai funcionar. Deus também. Deus criou o sexo, Deus criou o prazer sexual, e ele tem a prerrogativa como criador de determinar como o sexo e o prazer sexual podem ser desfrutados, ou devem, não podem, devem ser desfrutados. Então aqui cai por terra a ideia, né, isso o próprio catolicismo romano dá ocasião a essa acusação, né? Porque o próprio catolicismo romano enxerga o sexo como algo sujo. É por isso que a Virgem Maria continua virgem. Né? Porque, não, a mãe de Jesus jamais poderia se submeter a um ato assim, sujo, como sexo. Não, a mãe de Jesus tem que permanecer pura. É por isso que, também no catolicismo romano, aqueles que se dedicam a Deus se abstêm do sexo. Né? Por isso que padres, freiras, não se casam. E é por isso que existem tantos casos de abuso sexual e homossexualismo dentro do catolicismo romano, exatamente porque isso é contra a natureza. Né? Deus não criou. Existem pessoas que, Jesus fala isso e Paulo fala isso, existem pessoas que receberam de Deus a capacidade de controlar o seu desejo, o seu ímpeto sexual. Né, a sua fome sexual. Existem pessoas que Deus deu essa capacidade, mas a maioria das pessoas não recebeu de Deus essa capacidade. O que significa que Deus criou a maioria das pessoas para se casarem e para constituírem família. Então, por causa dessa ideia errada que o catolicismo romano passou, né? E que muitas vezes até invade o próprio protestantismo, né? A ideia de que o sexo é algo sujo, é apenas uma permissão de Deus, mas não é algo que Deus planejou desde o início. Isso faz com que a acusação satânica, a falsa acusação satânica, tenha ouvidos, né? Seja atendida pelas pessoas. Deus não estraga prazer. Não, Deus não é um estraga prazer. Deus é o Deus do prazer. Se a gente pensar bem, Deus é o Deus do prazer. Na sua presença há plenitude de alegria,
a prazeres sem fim. Deus é o Deus de prazer. Deus poderia ter feito você de tal modo que você não sentisse prazer em se alimentar. No entanto, Deus te criou de tal modo que você sente prazer em comer uma boa comida. Deus poderia ter criado o ser humano de modo que ele se reproduzisse sem sentir prazer nenhum. Mas não foi assim que Deus criou. Então a acusação de que Deus não estraga prazer é falsa. Mas ela tem uma certa audiência exatamente por culpa do catolicismo romano, que o sexo é algo sujo, não é... O que contraria a Escritura. A segunda lista de pecados demonstra como a capacidade que Deus nos deu para a comunicação se torna uma arma mortal quando essa capacidade é controlada pela ira pecaminosa. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Tudo começa com a ira pecaminosa nos nossos corações. Que é pecaminosa, essa ira é ira pecaminosa exatamente porque ela não é direcionada ao problema ou à crise. Ela é direcionada à pessoa que causou o problema e a crise. Porque a ira por si só não é um pecado. Irar-se, quem se ira, não está necessariamente cometendo um pecado. A ira não é um pecado, porque se fosse pecado, Deus pecaria todos os dias, porque Deus é um Deus que se ira todos os dias, diz o Salmo 7. A ira por si só não é um pecado. Essa é a razão pela qual Paulo pode ordenar: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se a ira fosse pecado, Paulo diria: não irai-vos. Mas ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Assim como a adrenalina ajuda o organismo a performar tarefas que estão acima da sua capacidade e força, assim também a ira é uma descarga de energia psicológica e emocional que visa dar à pessoa clareza e força para que ela resolva uma crise ou um problema. E você já deve ter percebido isso, né? Você de repente está cansado, o dia inteiro trabalhando, está cansado, e de repente acontece uma coisa e você fica irado. Aquela ira tira o teu cansaço, né? Você estava pronto para deitar no sofá e dormir. De tão cansado que estava. Mas aconteceu alguma coisa que te deixou irado e você desperta desse cansaço, né? Você está irado, agora você não está mais cansado. Você está pronto para resolver o problema que aconteceu. Ou a crise que surgiu. Então, assim como a adrenalina ajuda o organismo a fazer algo que está acima da sua capacidade, acima das suas forças, assim a ira é essa descarga de energia psicológica e emocional que visa ajudar a pessoa a resolver um problema, uma crise. Essa é a razão, por exemplo, que no Antigo Testamento nós lemos vez após vez o Espírito Santo operando ira na vida dos servos de Deus. Nós vemos, por exemplo, então o Espírito do Senhor veio sobre ele e acendeu-se a sua ira. O Espírito Santo vem sobre pessoas do Antigo Testamento e faz a ira dessas pessoas se acender. Por quê? Para resolver o problema que surgiu, para resolver a crise que surgiu. O Espírito Santo vem e faz com que a ira daquela pessoa se acenda. Quando a ira se torna pecaminosa? Quando, em vez de ser direcionada ao problema, ela é direcionada à pessoa que causou o problema. Por exemplo,
Você está com seu filho na rua e vem um motorista louco e atropela o teu filho. Se a tua ira, em vez de te levar a socorrer o teu filho, te levar a arrancar aquele homem de dentro do carro e quase matá-lo de tantos socos, você está usando a ira de forma errada. A ira que vem sobre você no momento que você vê o teu filho sendo atropelado por um motorista louco, bêbado, tanto faz, a ira que Deus te deu naquele momento é para que você socorra o teu filho, para que você resolva o problema. Não é para que você pegue e linche o cara que atropelou o teu filho. Entendeu? A ira não deve ser direcionada à pessoa que causou o problema. A ira deve ser direcionada à resolução do problema. É por isso que Paulo afirma que a ira não pecaminosa é aquela sobre a qual o sol não se põe. Né? Surgiu o problema, você ficou irado e você usou a ira para resolver o problema. O problema foi resolvido? Não existe razão para continuar irado. O dia acabou e a ira sumiu. Agora, se você usa a ira de forma pecaminosa, se em vez de direcionar ao problema, você direciona à pessoa, o dia vai findar e a ira vai permanecer. Por quê? Porque você continua irado contra a pessoa. E desta ira pecaminosa surge o furor vingativo. Né? A cólera, que eu traduzi aqui como furor vingativo. E deste furor vingativo nasce a malícia, que eu traduzi aqui como todo tipo de comportamento que faz mal ao próximo. E de todas as coisas que nós podemos fazer de mal ao próximo, uma das mais destrutivas é o uso calunioso e maligno das nossas palavras. Maledicência. E também palavras torpes da vossa boca, que eu traduzi como linguagem obscena e absurda, abusiva. E a culminação disso tudo é a mentira, é o falso testemunho. Por isso que ele conclui então no versículo 9, não mintais uns aos outros. Porque a mentira é exatamente um dos pecados que surgem da maledicência. Um dos pecados que surgem, qual é a palavra aqui? Das palavras torpes da vossa boca. A mentira é um dos pecados que surge desse uso errado da capacidade que Deus nos deu para nos comunicarmos. A mentira é exemplo de um uso calunioso e maligno das palavras, de uma linguagem obscena e abusiva. Paulo ordena então que nós não devemos mentir aos irmãos. Não mintais uns aos outros, por quê? Porque já vos despistes do velho homem, da velha humanidade, com os seus feitos. Paulo está dizendo aqui que nós não devemos mentir aos irmãos. E é óbvio que quando ele fala que nós não devemos mentir aos irmãos, ele não está permitindo a mentira aos incrédulos, não. A mentira é proibida em qualquer ocasião, obviamente, né? Mas Paulo faz questão de ressaltar aqui que nós não devemos mentir aos irmãos exatamente porque ele está preocupado com a unidade da igreja e com o bom relacionamento entre os irmãos. Porque, afinal de contas, todos nós fazemos parte dessa nova humanidade. Nós já fomos despidos da velha humanidade com os seus feitos e fomos vestidos da nova humanidade que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E se nós não podemos mentir aos irmãos, ou prestar falso testemunho acerca de um irmão, nós jamais devemos também nos irar contra os irmãos.
né? Porque se nós nos irarmos contra os irmãos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos mentir para eles ou mentir acerca deles. Então, algum irmão causou um problema para você. Use a ira não contra o irmão. Use a ira para resolver o problema que o teu irmão causou. Depois de resolvido o problema, passou a ira. E aí sim, você confronta o teu irmão, conforme Jesus ordena, né? Mas não confronta com ira. Não, você confronta o irmão. Ô irmão, tu te lembra aquilo que tu fez? Pois é, tu fez isso e tu me prejudicou. Né? Não usa a ira contra o irmão. Usa a ira para resolver o problema e depois, sem ira, você resolve o problema com o irmão, conforme a ordem de Jesus. Esses são exemplos de pecados aos quais você não deve dar ocasião. Esses são os exemplos de pecados aos quais você deve fazer, ou acerca dos quais você deve fazer tudo aquilo que você deve fazer morrer, tudo aquilo que dá ocasião a eles. E então, tendo cortado tudo aquilo que dá ocasião a eles, você deve se despir deles, não praticando esses pecados. E perceba como o pecado sempre nasce no coração. Né? Ira pecaminosa no coração. Tu ficou irado contra aquela pessoa. E no caso da primeira lista, ali no versículo 5, você está desejando até algo bom. No exemplo aqui, prazer sexual. Mas você está desejando isso que é bom de forma errada. De novo, começou no coração. Isso quer dizer que muito mais do que se refrear para não cometer pecados externos, você deve vigiar o próprio coração. Você percebe que está cobiçando algo bom, mas de forma errada? Já trata no coração agora esse pecado. Já corta ele, já se despe dele agora, enquanto está no desejo apenas. Surgiu a ira, e em vez de você ter usado a ira para resolver o problema, você ficou irado contra quem causou o problema, já resolve agora. Já corta agora, já te despe agora desse pecado. E ao fazer isso, ao desvestir-se do pecado, você será feito cada vez mais semelhante a Cristo e a Deus. Versículo 10. E vos vestistes da nova humanidade que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa nova humanidade que se renova, ela é feita segundo a imagem daquele que o criou, que criou essa humanidade. Quem foi que criou essa humanidade? Deus, Jesus. À medida em que você se despe do pecado, você vai cumprindo o propósito de Deus. Você vê em si mesmo sendo cumprido o propósito de Deus, que é te fazer semelhante a Jesus. E ao te fazer semelhante a Jesus, você vai sendo transformado para se tornar semelhante a Deus. Porque Jesus é a imagem perfeita de Deus. Né? E então nós voltamos lá a Gênesis, né? Porque a humanidade foi criada à imagem de Deus. O pecado deturpou essa imagem. À medida em que você, estando unido a Jesus na sua morte e ressurreição, à medida em que você mortifica tudo aquilo que em você dá ocasião ao pecado, e à medida em que você se despe do pecado, aquela imagem em você, de Deus, que foi manchada pelo pecado, ela começa a ser restaurada. De modo que você cada vez mais se tornará semelhante a Jesus
E sendo cada vez mais semelhante a Jesus, você se tornará cada vez mais semelhante ao próprio Deus. Então, desvista-se do pecado e o propósito eterno de Deus se cumprirá em você. Você será progressivamente transformado à imagem de Jesus e do teu Pai Celeste. Quando você toma um banho, você não torna a vestir as mesmas roupas sujas que usava antes. Não, você toma um banho e você veste uma roupa limpa. Da mesma forma, quando você creu em Jesus, Deus te despiu da velha humanidade, te purificou com o sangue de Cristo, te limpando de todo o pecado e te revestiu da nova humanidade em Jesus. Então, não volte a usar as mesmas roupas sujas de pecado. Se desvista do pecado e obedeça a Deus. É assim que você vai se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. Assim como Jesus não pecou, não peque você também. Desvista-se do pecado. Desvista-se do pecado e você será progressivamente transformado à imagem de Deus, ou melhor, à imagem de Cristo e do teu Pai Celestial. Amém.